Sim, bem-vindo a mais um vídeo sobre metalurgia e construção em aço com o tema soldagem de pinos. Hoje o tema é: o que é, afinal de contas? Soldagem de pinos por ignição por elevação? A soldagem de pinos por ignição por elevação é, como o próprio nome diz, levantamos o pino, iniciamos um arco elétrico e soldamos esse pino. E como nós o levantamos, já não se trata de um processo de soldagem por resistência, como muitos acreditam erroneamente saber. Não, na soldagem de pinos sempre se trata de soldagem por arco elétrico. Sim, existem dois tipos diferentes de aplicação, então, de forma geral, tipos de aplicação. Um exemplo é a soldagem de pinos com sistema de retenção de elevação e anel de cerâmica, onde o anel de cerâmica protege a poça de fusão. E depois a outra coisa, soldagem a gás, que só podemos usar em parafusos com espessura de até 12 milímetros. Qualquer peça com mais de 12 milímetros é soldada com um anel de cerâmica. Então, o que exatamente você pode soldar? Os pinos vão de M3 até 25 milímetros e podem ser soldados sem problemas. Por exemplo, este é o maior tipo de pino que existe para soldagem. Este é um pino de cabeça para concreto de 25 milímetros, ou seja, um ancorador de concreto. Por exemplo, ele é usado em usinas nucleares ou também na construção de pontes. Claro que na construção de pontes eles são um pouco menores. Eles existem de 10 a 25 milímetros e até um comprimento de 525 milímetros. Podemos soldar pinos roscados. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar. Temos buchas com rosca interna. Temos ancoradores de onda, como os usados na construção de fornos, e, como já mencionei, os diferentes tipos de pinos roscados. No processo de soldagem de pinos por elevação com anel cerâmico, o pino sempre possui uma esfera de alumínio na parte inferior. Para que serve essa esfera de alumínio? Ela nos auxilia na ignição, evapora durante a soldagem e cria uma espécie de atmosfera comparável à proteção gasosa. Ela desloca o oxigênio da junta e também estabiliza um pouco. O banho de solda. Sim, não precisa ser sempre uma esfera. Também existe com alumínio pulverizado. Ou seja, aqui neste pino roscado não há uma esfera. O alumínio foi vaporizado, pulverizado ali. Sim. Como funciona todo o processo? Nós ajustamos os parâmetros na máquina. Quais parâmetros e como ajustá-los? Explicamos em outro vídeo. Basicamente, temos 4 parâmetros. Temos a eletricidade, temos o tempo que o arco elétrico queima. Esse tempo pode variar de 100 milissegundos para um parafuso pequeno até 1,5 segundos de tempo de arco para um parafuso grande com cabeça de 25 milímetros. E ajustamos a protrusão do parafuso, ou seja, a quantidade que o parafuso se estende além do anel de cerâmica. Quando vocês desembrulham um parafuso desses, vão perceber, se medirem, que vocês pediram um parafuso de 100 milímetros de comprimento e de repente percebem que ele tem 104 milímetros. Isso está correto porque sempre sobra um pedacinho na parte de cima, e esse excesso é justamente o que soldamos. Ele é o que forma o cordão de solda depois. Ele preenche esse espaço dentro do anel de cerâmica. Colocamos o parafuso, pressionamos tudo para baixo e acionamos o gatilho, o botão. E então o parafuso é disparado com uma corrente relativamente baixa. A esfera de alumínio evapora, o parafuso se levanta, o arco elétrico se forma. Por isso, é claro, precisamos ajustar o curso previamente. Na soldagem de parafusos, as máquinas de solda são sempre reguladas por corrente, ou seja, são equipamentos de corrente constante. Se ajustarmos para 1000 amperes, o arco elétrico queimará com 1000 amperes. Mas todos nós sabemos que não é só a corrente que determina a potência, mas também a tensão. Também precisamos de uma certa tensão. E essa tensão é definida pela altura, pelo comprimento do arco elétrico. E por isso ajustamos. Isso nós explicamos em outro vídeo, onde mostramos como ajustar isso em diferentes máquinas e pistolas. Ajustamos um curso fixo. Agora vamos soldar aqui um pino de cabeça de 16 milímetros e os ajustes sempre dependem do diâmetro do pino. A peça base, ela não nos interessa no ajuste dos parâmetros neste momento, porque ela é sempre a mesma.
O material base deve sempre ter 1/4 do diâmetro do pino. Então, se formos soldar pinos de 10 milímetros, o material base deve ter no mínimo 2,5 milímetros de espessura. Caso contrário, há risco de queimar o material. Sim, para cima não há limite. Ou seja, também podemos soldar material base de 20, 30, 40, 50 milímetros. Uma pergunta que sempre surge, geralmente já no momento do pedido dos pinos, nós vivenciamos isso diariamente. As pessoas perguntam: posso soldar este pino também com um processo MSG, com MIG, com TIG ou até mesmo com eletrodo? Em princípio, eu posso soldar com esses métodos, mas eu posso fazê-lo? Não, eu não posso. Um pino desses é feito a partir de fio trefilado. Nós chamamos isso de fio. Isso é feito a partir de um fio de 25 milímetros que é cortado, e então essa cabeça é formada por conformação a frio em uma prensa. E devido a essa deformação a frio, esse pino se torna mais duro. E todo engenheiro estrutural calcula esse pino, porque ele se chama S235 C470 com 470 Nm, não com S235. Se soldarmos agora com MIG, então o pino fica quente, muito quente. E devido ao calor, precisamos recozer tudo. Isso não precisa ser explicado para ninguém. O pino recose, perde sua resistência e volta a ser um S235. Por isso, pinos para ignição de elevação só podem ser soldados usando um aparelho de solda de pinos. Claro que também esquenta, claro que também soldamos, mas vocês vão ver isso quando tentarem vocês mesmos. Vocês soldam o pino e depois podem pegá-lo por cima, porque ele simplesmente não é recosido, ele não fica quente. E isso acontece por causa da velocidade. Sim, aqui temos, por exemplo, um pino. Este é um pino de cabeça, como é frequentemente usado na construção de pontes e na construção metálica comum. Esse pino será posteriormente embutido no concreto. Este é um pino de 16 milímetros com um comprimento de 200 milímetros. Agora temos isso. Colocamos o pino no suporte de pinos, colocamos o anel cerâmico na frente, ajustamos a saliência, ou seja, o quanto o pino é mais comprido. Isso retiramos da tabela no manual de instruções, que também vamos explicar detalhadamente depois. Ajustamos o cubo e depois pegamos tudo e instalamos. E se eu fosse, ao pressionar o botão, uma pequena corrente elétrica flui, a esfera de alumínio vaporiza, o parafuso se eleva pelo tempo definido, que neste caso é de 600 milissegundos, e então, ainda conduzindo corrente, mergulha no banho de soldagem após decorridos esses 600 milissegundos. 1. Giramos sempre no sentido horário. Por que sempre giramos no sentido horário? Há uma rosca ali na qual parafusamos o suporte do pino. Devido ao calor, pense bem, até 2.500 amperes passam por essa conexão. Com o calor que pode se desenvolver aqui, se eu girar no sentido anti-horário, essa rosca pode se soltar. Então, sempre no sentido horário, para que fique sempre bem firme. Porque se isso se soltar e não tivermos mais uma boa condução de corrente, em algum momento isso vai queimar e encandecer. Sim, agora podemos ver isso. É assim que fica quando está pronto. Podemos ver ao redor do anel de cerâmica as emissões de gás em forma de estrela, e elas devem sempre estar bem uniformes ao redor do pino. Então pegamos, neste caso, um pino. Quebramos isso e vemos ao redor do pino. Ao redor formou-se uma saliência. Esse é o nosso excesso. Isso é o que foi empurrado para cima a partir da fusão e moldado em uma saliência pelo anel de cerâmica. Essa saliência deve ser sempre metálica, brilhante e sempre fechada. Se estivesse fechado apenas de um lado, então teríamos o efeito Plas. O que é o efeito Plas explicaremos em outro vídeo, pois é um tema muito abrangente. Mas no geral, é assim que deve parecer. Como eu procedo de modo geral na soldagem de pinos quando recebo um pedido? Agora sou um serralheiro, recebo um pedido de um cliente, devo soldar esses pinos.
O que eu preciso? Primeiramente, é claro, preciso de uma máquina de solda para isso. Não posso soldar com o processo MSG ou com eletrodo. Somente com uma máquina de solda de pinos. Mais uma vez. Além disso, preciso, é claro, de uma certificação N10090. Preciso de um teste de procedimento. Ou seja, preciso ser qualificado para poder soldar isso. Além disso, naturalmente preciso de operadores qualificados que tenham sido aprovados em um exame de operador. Então, é claro, eu tenho que testar tudo. Em primeiro lugar, na revisão do processo, naturalmente testo se consigo fazer isso, se tudo funciona. Os parafusos são dobrados, esmerilhados ou radiografados ali. E, em nossas operações diárias, quando soldamos parafusos, sempre soldamos 3 parafusos pela manhã ou antes do início do nosso turno. Em seguida, dobramos esses parafusos, dobrando-os em 60 graus ou martelando-os. Documentamos isso, claro, como é apropriado para verificar se realmente fizemos isso. E esses parafusos nunca devem quebrar na solda, eles devem ou se soltar completamente do material base ou quebrar no próprio parafuso. A junta de solda nunca deve se romper. E se sentirmos aqui agora, acabei de soldar este com os sapatos de proteção, mas o parafuso está perfeito. Isso é basicamente tudo sobre o assunto. Soldagem de parafusos. Pode-se fazer isso com gás, soldagem de parafusos com gás. É isso que temos aqui. Simplesmente fornecemos gás em vez do anel cerâmico. No meio fica o suporte do parafuso, inserimos o parafuso. O processo funciona de maneira semelhante. Acendemos um arco elétrico, o parafuso se levanta e, ainda conduzindo corrente, é mergulhado quente no banho. Agora, a proteção gasosa é feita por um gás de proteção. Normalmente usamos um gás de mistura comum, M21, K18 ou o que estava disponível também. Não temos argônio puro. Argônio puro só usamos em soldagens de alumínio. E tudo isso só funciona até 12 milímetros. Tudo que for acima disso, soldamos com anel cerâmico. Bem, por enquanto é isso da minha parte. Do campo da construção em aço sobre este tema, soldar o parafuso de ignição de elevação. E nos próximos vídeos explicaremos mais sobre o efeito de sopro, como exatamente eu configuro tudo. E se você ainda tiver dúvidas que não respondemos hoje, não tem problema. www.kirko.net. Envie-nos um e-mail, ligue-nos. Teremos todo o prazer em responder às suas perguntas por lá.